A pessoa que canta tem algum nome na... É ministro de louvor. Ah, ministro de louvor, tá. Levita do Senhor, não sei. Acho que tem várias denominações que chamam de jeitos diferentes, né? Eu gosto de falar que é cantor. Mas eu falava que eu era ministra de louvor. Ministra. Com quantos anos? Hoje eu tenho 27, né? Isso faz um tempo. Desde os meus 14, mais ou menos isso. Então, foi dos 14 aos 20. Ah, que você começou a me envolver na igreja. Com a música na igreja. Entendi. Na igreja já era envolvida, mas com a música... Não, desde pequenininha. Quando eu pedi um violão pra minha mãe, foi por causa de Avril Lavigne, foi por causa de tudo isso. Mas as chances que eu tinha de tocar eram nessas reuniões de célula que minha mãe me levava. Reuniões da igreja que minha mãe me levava. Ai, célula é tão legal. Você ainda vai? Não. Não? Não. Ah, é verdade, você tava falando disso, né? Não. Tá. Não, mas devem ter células bem legais, com toda a certeza do mundo. É, porque tem bastante música, então acho que é mais leve, assim. Não, achava que a célula era a parte mais legal da igreja, assim, do meu contexto, pelo menos. Pra mim era a parte mais legal, porque era uma reunião de amigos falando sobre o que aprenderam ali e tal, que estavam... E tinha música, você podia ir ter mais controle e tal, com seu violãozinho ali e tal, com a galera. Então, a parte da célula era mais de boa de todas, assim. Eu já fui discipuladora, já fui líder de líderes, né? Já preguei encontro, já fiz seminário pastoral, já fiz várias coisas. Você já foi pro monte? Já fui pro monte, já fiz vigília, já fiz jejum. Já fiz bastante coisa. Gente, e aí... não, agora eu vou perguntar o que aconteceu. Porque eu sei, querendo ou não, sua família deve ser também. Meu pai não, minha mãe era. Então você... Era com toda a graça de Deus. Seguiu, tipo, foi com ela, né? Ia com ela. Sim. E aí foi... então, porque na real, toda essa minha experiência me afastou, já sendo bem direta assim, toda essa experiência de certo e errado, mal e bem, céu e inferno, já logo de cara me separou completamente do meu pai. Então, eu crescia com meu pai dentro de casa, mas ele era tido como um inimigo pra mim, porque ele era do mundo. Então, eu não tive... Meu pai morreu sem eu ter relação nenhuma com ele, e grande parte disso é como nos é ensinado sobre não estar em lugares que essas pessoas impuras e no pecado estão. Ele não tava fazendo nada além de beber uma cervejinha. Claro que ele já fez muita besteira, mas, tipo assim, no contexto que eu vi ali, meu pai tava só bebendo uma cerveja e no bar com os amigos dele, mas isso era visto como eu não podia ir. Era o único lugar que eu poderia ir ver meu pai e estar com meu pai. Mas era o único lugar também que me ensinaram que eu não podia ir, porque eu ia me tornar uma pessoa imunda, que desagrada ao Senhor e que não sei o que lá. Então, toda essa experiência já começa por aí, me separando completamente do meu pai. E hoje eu tenho esse entendimento, né? Na época eu não tinha. Então, era minha mãe que me levava. Hoje minha mãe não pensa da mesma forma. Ela fala que se ela pudesse voltar no tempo, não faria da mesma forma. Porque isso custou o casamento dela. Durante toda a vida dela, meu pai traía ela. E ela teve que ficar no casamento durante toda a vida, porque quando ela ia pro pastor pedir recomendação, ele falava, que Deus uniu não separa. Você tem que orar e permanecer. Ele tá me traindo. Ele tá violento. Não. Então, ela foi até a morte mesmo, até meu pai morrer. Se sujeitando a várias e várias coisas. Então, assim, eu tenho as minhas experiências e os meus traumas até. E, tipo, eu ainda falo com muita sinceridade, assim, que eu ainda tenho muita raiva. Do seu pai? Não. Do meu pai, eu tenho raiva da igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu não tô falando não tô generalizando, tá? Deus, mas né? eu tô falando da minha experiência que eu tive, e eu tenho 100% de propriedade pra falar. Da minha experiência, ninguém pode falar, a não ser Exato. eu mesma. Então, quando eu falo igreja, eu falo isso que se tornou. Eu acho que é a mesma igreja que Jesus estava falando na Bíblia, quando ele estava se referindo à igreja e jogou tudo pra fora e falou que ficou emputecido falando que todo esse templo ia cair. Eu acho que é o mesmo sentimento. Tipo assim, eu falo dessa galera que não sabe o que tá falando, que não sabe o que tá fazendo. E aí eu tenho toda essa experiência traumática em relação a isso e construí os meus princípios a partir disso. Estudei também. Eu li, como eu falei, eu tentei de tudo pra
pra me encaixar neste nível de perfeição que é e santidade. Mas o meu pai, por exemplo, minha mãe passou acho que uns 10 anos do casamento dela orando incessantemente pro meu pai se converter. E eu, consequentemente, achava que eu tinha que fazer a mesma coisa. Então, eu lembro de uma cena de ir no bar, meu pai tava bebendo uma cerveja e jogando um baralho. Eu lembro de uma cena de eu ir no bar e ir lá brigar com ele. Não acredito que você tá bebendo e jogando baralho no bar. Tipo, hoje eu olho pra isso e eu me envergonho. Eu me envergonho. E não faz muito tempo, isso que é o mais doido. Então, assim, foram muitas e muitas coisas. Então, minha mãe passou esses 10 anos da vida dela orando pro meu pai se converter. Daí, meu pai acabou tendo uma doença na época. Se não me engano, era hepatite. E ele tava assim, ele bebia, né? Então, ele tava, sei lá, com um bagulho... Que é fígado, não sei. O que Por é? conta da bebida. Hepatite, sei lá. Tava zoado, aí ele falou, ai, vamos lá, então me redimir, vou pra igreja. Foi pra igreja, se batizou. Por um tempo ele ficou sem beber, só que assim, meu pai ficou a pessoa mais infeliz do mundo, sabe? Tipo assim, ficou muito infeliz, ele melhorou em vários aspectos, ele se tornou menos violento. Realmente, ele parou de beber, mas ele parou de ver os amigos. E aí ele tava vendo só a galera da igreja, porque ele não podia circular mais naqueles meios. Mesmo que ele não bebesse, que ele não fizesse nada, ele não podia nem ver essas pessoas, porque ele ia ser considerado... Ele nunca conseguiu muito se adaptar com isso. Até que um dia a mulher do pastor mostrou as tetas pra ele. Quê? A mulher do pastor lá mostrou as tetas pra ele, ele virou pra minha mãe e falou assim, ó... Essa galera aqui tá, mano, fazendo tudo que eu fazia ao ar livre, sem culpa nenhuma... E me chamou pra vir pra cá pra eu parar de fazer, com base em santidade, não sei o que lá. Aí eu chego aqui, todo mundo tá fazendo isso escondido, e me fazendo me sentir culpado, por uma coisa que eu nem tava sentindo culpado antes, eu tava só vivendo minha vida de boa ali. E ele falou isso há muito tempo. Tipo assim, há muito tempo. Só hoje eu consigo entender o que ele falou, tá ligado? E então, assim, aí ele nunca conseguiu se dobrar, assim, ele nunca impediu minha mãe de ir, em momento nenhum. Ele acreditava muito em Deus, mas não impedia minha mãe de ir, mas minha mãe era muito incisiva e não querer ter muita parte, mas ao mesmo tempo ela também tinha aquela parte de querer estar com ele. Pô, mas será que eu não posso? Aí as pessoas colocavam na cabeça dela que ela não podia. Que ele que tinha que vir até ela, porque ela que estava no lugar certo. Então isso eu não tenho paciência, tá ligado? Não tenho paciência. E a minha paciência tá realmente curta pra esse tipo de coisa. Estamos no mês do orgulho. Estamos no mês do orgulho, isso dá vontade de chorar, assim. Começamos bem, né, galerinha? Pô, começamos bem aqui, todo mundo pode delas caladinho. A Bruna tá assim. Não, a gente tá escutando, Não, galera, vamos animar esse negócio. Mas sim, eu tô bem poucas, porque estamos no mês do orgulho. Eu sempre fui muito de falar com as minhas músicas, assim. Todo podcast que eu vou, todo lugar que eu vou... Se a pessoa me encontra, o Julie sabe, se a pessoa me encontra, não tem câmera nenhuma gravando, minha namorada sabe, todo mundo sabe. Eu falo pra caralho, tá ligado? Eu sou geminiana, meu Mercúrio é em Gêmeos. Nossa, então, assim... total. Tá ligado? Você entendeu? Você tá ligada? Então. Meu marido é Gêmeos. Só que meu Mercúrio, que é a parte da comunicação, é Gêmeos, e Gêmeos rege Mercúrio. Então, tipo, eu falo pra caralho. Eu falo muito. Eu gosto de ter uma opinião sobre tudo. Se você fala pra mim que é azul, eu tô vendo que é azul, mas eu vou falar por que é azul. Só preciso me convencer que é azul, pra eu falar que é azul também. Então, eu sempre fui assim na igreja. Isso é uma personalidade minha. Acho que é a culpa do meu signo mesmo, não tem o que fazer. Desde sempre, assim, nos seminários pastorais, nas células, eu sempre me interessei. As pessoas falavam, que era isso, mas mas por que é isso? Quando eu finalmente pude ter entendimento, pude, né, ali era um pouquinho mais velha. Então, eu pude estudar por minha conta, assim, todas essas questões e tirar as minhas próprias conclusões, assim.